Olá, bom dia. Hoje o assunto é um pouco sério. Eu quero que vocês me acompanhem porque eu tenho boas dicas para dar para vocês depois da vinheta. Olá, como eu falei, eu estou aqui de volta. Hoje o assunto é um pouco sério. Eu, na verdade, não gostaria de estar entrando nesse assunto com vocês, mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitos eventos de violência aconteceram nesses últimos dias no Brasil e no mundo. E isso é algo que nos deixa muito sensibilizados. Eu estou realmente muito preocupado. Eu tenho filhos também. Vocês têm filhos e a gente precisa de alguma forma fazer alguma coisa para evitar que aconteçam certas situações como as que aconteceram na Nova Zelândia e na cidade de Suzano, em São Paulo, e em outros lugares isoladamente com um número menor de vítimas. O que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo com os nossos jovens? Que quando não se envolvem com droga, não se envolvem com bandidagem ou com coisa do tipo, acaba virando um tipo de exterminador, de matador em sério, enfim, se envolvendo com coisas que não são coisas do bem, não são coisas de Deus. Eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. No passado, era muito comum nós deixarmos nossos filhos dentro do quarto, não é? E quando eles ficavam muito tempo dentro do quarto e não tinha televisão, não tinha internet, etc., a gente achava que estava mantendo nossos filhos seguros dentro do quarto. E aí você percebe que muitos jovens ficam se isolando dentro dos quartos. Os jovens têm ficado muito nos seus quartos, usando a internet e sabe lá Deus fazendo o que, acessando o que na internet. Os nossos filhos, os jovens, eles não têm preparo para lidar com certas coisas. Só que eu já tenho uma mentalidade madura. E os nossos filhos? O que está acontecendo tem uma gama de filmes violentos, videogames violentos que acabam por influenciar as crianças que ainda não têm a mentalidade madura, nem tem uma formação de mentalidade ainda, que não sabe às vezes discernir o que é certo e o que é errado, o que é real e o que é ficção. O jovem, inclusive, hoje tem muita influência externa, não só desses filmes, desses jogos, mas também de mentes doentias que acabam se aproximando deles através dos fóruns que acontecem na internet ou nessa chamada Deep Web e outros lugares que possam reunir esse tipo de pessoas influenciadoras que acabam fazendo com que o jovem cometa esse tipo de crime, esse tipo de atrocidade. Eu me lembro muito bem que meu pai falava: poxa filha, é melhor você ficar em casa do que você sair, porque se você vai para festa você corre risco, acontece muita coisa, você pode encontrar um drogado, você pode ser assaltado ou coisas do tipo. E às vezes não deixava que nós saíssemos de casa à noite. E aí ficávamos presos lá. E os pais tinham a sensação de que nós estávamos seguros. Hoje em dia, você manter o seu filho adolescente dentro de casa, num computador, e achar que ele está seguro, é o mais profundo engano que um pai deve cometer. Os filhos devem sim ter contato externo com pessoas, com os jovens, deve se envolver em amizades. Se o seu filho ele fica em silêncio muito tempo, se você não dá atenção para ele, se ele fica dentro do quarto há muito tempo, se ele não sai, se ele não tem amigos, se ele não tem namorada, se ele é preso dentro de casa, se ele não se solta nas relações com as pessoas, pode ter certeza que ele com certeza está sofrendo uma influência muito grande da internet, ou dos jogos, ou até de fóruns e de pessoas maliciosas que de alguma forma estão adotando o seu filho
e querendo que ele faça coisas que estão fora do padrão do ser humano. Porque isso não é certo, uma pessoa pegar uma arma e entrar dentro de uma escola e atirar. Agora falando um pouquinho sobre a escola. A escola também tem que criar novos mecanismos de não permitir que ex-alunos se misturem com seus alunos atuais. Eu lembro bem, eu estudei numa escola chamada Cacilda Becker durante muitos anos e eu tinha ainda amizade com os alunos lá, mas toda vez que eu ia, eu não conseguia mais entrar na escola. Eu conseguia apenas entrar na secretaria para pedir alguma informação, algum histórico, etc. Mas eu não conseguia mais acessar os alunos ou ficar num pátio misturados com os alunos. As escolas têm que rever esse tipo de fluxo de pessoas, o acesso de ex-alunos, etc. deve ser bloqueado definitivamente. Se o aluno saiu da escola, ele não tem que ter acesso mais à entrada de alunos. No máximo, a secretaria para solicitar uma informação ou outra. Tem que existir alguém especializado numa portaria, talvez um policial preparado, que faça esse trabalho de filtragem, que não permita que uma pessoa que não estuda mais na escola ou que tem uma idade diferente dos alunos daquela escola frequente ou tenha reuniões com alunos ou que possa adentrar a escola. Isso é muito arriscado. Já é provado que a pessoa que se sente maltratada ou que de alguma forma sentiu bullying na escola possa estar planejando uma vingança e voltar lá e fazer esse tipo de atrocidade que aconteceu. Então, com certeza, os jovens estão sendo muito influenciados. Os psicólogos, a maioria deles dizendo não tem nada a ver, os jogos não causam nada disso, depende do contexto. Acontece o seguinte, os jovens não estão preparados para lidar com esse volume de informação, e eles não têm discernimento para identificar nos jogos essa mensagem subliminar que pode levá-los a praticar esse tipo de atrocidade. Então, se você tem os seus filhos, procure manter a porta do quarto dos meninos aberta. Os filhos hoje falam, não, eu estou no meu quarto. Você não está no seu quarto, você está no quarto da minha casa que eu pago. Você é meu filho, mas você aqui é um hóspede. A porta tem que ficar aberta, eu tenho que ter acesso ao quarto. Não deixe o seu filho se trancar no quarto e ficar no computador sem que você saiba o que ele está fazendo. Ah, mas é invasão de privacidade, o seu filho tem que ter privacidade. Um determinado dia, aconteceu isso comigo. Tá? Minha filha entrou no quarto e falou, estou no meu quarto. Eu falei, ah, você está no seu quarto? Tal. Ela saiu para a escola, quando ela voltou eu tirei a porta do quarto. Mas cadê a porta do quarto? Eu tirei a porta do quarto. Por quê? Eu, como pai, tenho que ter coragem de acompanhar tudo que a minha filha faz. Eu preciso saber o que ela está lendo, que tipo de site ela está acessando. Não é porque ela, mas a minha filha é mulher, eu vou manter a porta do quarto fechada para sempre. E o filho, é a mesma coisa. Então nós, os pais, temos obrigação de ter a coragem de começar a vigiar melhor os nossos filhos. Muitos dos pais acabam deixando os filhos em jogos, etc., porque não tem paciência para lidar com eles. Mas, na verdade, nós precisamos acompanhar todos os dias o tipo de acesso nossos filhos estão tendo na chamada internet. Que tipo de jogos, que tipo de amizades nossos filhos eles estão tendo, com quem eles estão se encontrando, quem são seus namorados, quem são seus amigos. Procure saber dos seus filhos quem são seus amigos. Peça para que eles apresentem os seus amigos para você. Eu acho que é muito importante os pais e as mães criarem coragem e acompanhar mais os seus filhos, porque se você não fizer isso, o bandido, o drogado ou os influenciadores negativos vão adotar o seu filho e vão fazer com que ele cometa atrocidades. Prepare o seu filho até que ele possa ter o discernimento e fazer as escolhas corretas para a vida. Porque
tudo isso que aconteceu nesses últimos dias realmente é algo triste de se pensar e faz com que todos nós possamos analisar essa situação de uma maneira mais forte. Então acredite, você precisa ter coragem e você precisa passar a vigiar melhor os seus filhos. Tenha coragem de tirar sim a porta do quarto. Se você achar que o seu filho passa muitas horas lá dentro e não dá bola para você, sem que você saiba o que está acontecendo, tenha coragem, tire a porta do quarto. Fala assim, não, agora não tem mais porta esse quarto. Eu quero entrar e sair a hora que eu tiver vontade. Nos imóveis novos que são construídos hoje, os computadores não ficam nos quartos, nessas novas plantas. Os computadores ficam em um determinado corredor, onde o pai e a mãe estão sempre passando e olhando o que os jovens estão assistindo, o que eles estão jogando, o que eles estão fazendo. E isso é muito importante. Com o passar dos anos, isso foi deixado de lado. E a gente precisa sim continuar acompanhando o que os nossos filhos fazem, porque enquanto eles não têm uma idade adulta, eles não saberão exatamente o que é certo e o que é errado, o que é realidade, o que é ficção, e podem sim cometer atos que sejam ruins para a sociedade, ruins para ele mesmo, por atitudes próprias. Então quebre as regras com relação a isso na sua casa, sim. Acompanhe os seus filhos, sim. Saiba o que eles estão fazendo no quarto, saibam os programas que eles estão assistindo e passe a vigiá-los até que eles tenham discernimento e possam fazer as coisas certas por si próprios. Deixar o seu filho preso dentro de casa também não é uma boa solução. As crianças e os jovens devem ter relações com pessoas para aprender sobre o amor, sobre a relação interpessoal. Isso é mágico, isso faz com que a pessoa cresça. Até essa sensação de bullying ou de ser maltratado ou de ser excluído em determinadas situações na escola, isso deve ser trabalhado psicologicamente. Os professores, os pais, os diretores nas escolas, eles devem acompanhar esse tipo de acontecimento na escola. Eles devem administrar isso bem, convencendo os alunos a ter respeito pelas pessoas, etc., para que eles possam tratar todo mundo com igualdade. Às vezes a pessoa não tem tênis, ou às vezes tem um defeito na face, ou às vezes é japonês, ou às vezes é negro, etc. E existem essas discriminações na escola, até como forma de tiração de sarro, de brincadeira. Eu sei que isso é bem verdade, só que os professores têm que estar atentos a isso. Os professores e as professoras têm que estar atentos ao que as crianças colocam nas respostas de questões, como por exemplo, que tipo de tratamento ele tem, que amor que ele sente pelos pais, ele respeita os pais, ele ama os pais batem neles, etc. Ficar atentos aos sinais. Às vezes, nas provas, nas respostas das provas, tem muitos pedidos de socorro. Os filhos às vezes não falam abertamente, mas escrevem frases, eles escrevem em textos, eles escrevem em dissertações que eles possam fazer, ou até em histórias que eles contem, em redações, etc. Eles contam muito do que passa com eles. Então nós, os pais, os professores, nós que somos formadores de opinião, que temos nossos filhos nas escolas, precisamos ficar atento a isso para que possamos construir uma sociedade melhor, com igualdade, com respeito, para que jamais voltem a acontecer situações como as que aconteceram recentemente. Eu sei que isso não tem muito a ver com a construção da renda digital, que estou sempre dando dicas para isso, mas esse assunto é muito importante. Eu espero que vocês se atentem a isso e acordem para a vida e mostrem para vocês mesmos e para os seus filhos que vocês se preocupam com eles, para que eles se sintam seguros e sigam em frente na carreira que escolherem, e sejam felizes e jamais cometam esse tipo de atrocidade, ok? Romildo Coelho, ajudando você a construir a sua renda digital.